Boa tarde, meus amigos do Vlog 18 Rodas. Hoje é o mesmo dia do vídeo passado, que é 5 de março, quarta-feira de cinza. Os vídeos estão atrasados mesmo. Estão atrasados porque demora para editar. E também eu gravando todos os dias, como eu marcando minha viagem aí, eu falei, vou deixar o canal ocupado, o pessoal ter vídeos bastantes. Se eu não tivesse ido marcar viagem, eu não estaria filmando todo esse tempo, certo? Tá o computador lá atrás, tá desligado na tomada, que eu tô descendo os cartuchos, trabalhando os vídeos que tô atrasado pra caramba, quero pelo menos deixar bastante vídeo pronto. Mas quando eu voltar da Ásia eu faço mais. E aí vai. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aí do Benjamin Franklin, que é o homem que está na nota de $100, certo? Enquanto isso nós vamos ver na estrada Interestadual 80 na Pensilvânia, indo para Massachusetts. E o Benjamin Franklin, alguns devem conhecer, ele é aquele homem que fala que conheceu a eletricidade, a energia, né? Eu não sei como falam no Brasil, que falam dele, mas é aquele homem que foi empinar o papagaio e deixou a chave na ponta para descobrir a energia. Ele é um cara da ciência, o cara inventou para a época dele. Muito legal, gostei muito da biografia dele, que ele também é um pai da nação aqui, o pai dos Estados Unidos. Aí eu vou falar um pouquinho aí dos tópicos que eu deixei resumido e lembrar depois algumas coisas, como o negócio de número de assentos na Câmara dos Deputados e Senadores. Então, já falando, quando os Estados Unidos foi... porque eram as 13 colônias independentes, quando veio a ideia de fazer uma federação, fazer uma nação só. Se você é independente, para que você quer alguém mandando em você, já que você tem seu pedaço de terra, tem sua soberania? E a primeira coisa a convencer todo mundo era fortificar, para que o rei não pudesse voltar à Inglaterra. E com isso veio a ideia da representação da Câmara dos Deputados, e ele que deu a ideia, assim, ele que fez o papel de convencer as colônias, os estados, os territórios, né? Só virou estado depois. As colônias, os territórios, de se juntar à federação, de que teria representação no Congresso em número proporcional de habitantes. E lógico, os estados pequenos, eu lembro, acho que era New Hampshire, Rhode Island, os estados pequenos com menor população não quis aceitar. E aí veio o negócio do Senado, como o Senado romano, e aí que todos os estados teriam os 2 representantes. Isso foi a ideia do Benjamin Franklin. Foi assim que ele conseguiu convencer as colônias, os territórios a se juntar à União, né, os Estados Unidos da América. Isso é uma coisa que ele brigou a tecla. Muito legal. E outra coisa também é que os estados teriam a sua independência em relação às leis dos usos e costumes. É o que vocês veem aqui. Por isso que os Estados Unidos, que nem cada estado tem seu limite de velocidade. Alguns estados, que nem Nova York, permite o peso, a lei federal é 80 mil libras para 5 eixos. Nova York permite, que nem lá eu filmei no Tennessee, a graneleira podia acho que levar 88 mil libras. Em Nova York acho que pode levar 106 ou 120 mil. Meu vizinho, o Anderson lá do Mustang, ele trabalha com pedra, demolição, material reciclável de metal, né, scrap metal. E ele acho que anda com 106 ou 120 mil, tem um permite especial em Nova York, para o estado de Nova York. Então, essa é uma das coisas que o Benjamin Franklin fez isso da Câmara dos Deputados, por número de representação per capita, né, por habitantes, e o Senado 2 iguais, para poder convencer os menores estados. Por isso que são 2 senadores por estado, onde tem o voto por igual, mesmo o estado sendo pequeno. Essa é uma das coisas do Benjamin Franklin. Ajudou a convencer para fortificar a nação aqui, fazer uma grande nação. É uma coisa bem legal. Então, vamos estudar com cabeça aberta, né? Porque tem pessoas que é contra os Estados Unidos, imperialismo. Eu sei que os Estados Unidos faz de ruim contra o mundo, mas eu acho a história muito legal. Então, a primeira coisa, você já deve ter visto isso no Facebook, porque eu já tinha visto no Facebook, e quando eu li na biografia, porque ele também ele era gráfica, né? Ele publicava o almanac, publicava o jornal na Filadélfia, e ele fez a fábula. E a fábula no Facebook tá lá as 4 figurinhas
do pai andando com o burro e o filho. Então era que era? O pai viajava com o filho e um burro. Aí quando o pai montava no burro e o filho andava, alguém passava e criticava, porque o pai deixava o filho andar, né? Aí no outro quadrinho, isso eu já vi até no Facebook, esse, até o meu irmão tinha o contexto, daí tá na biografia do Benjamin Franklin. Aí quando o filho montava no burro e o pai andava, aí eles eram criticados porque o filho deixava o pai andar. Aí quando os dois montavam no burro, eles eram criticados porque estavam fazendo o burro sofrer. Certo? E quando os dois, olha só, não montavam no burro, eles eram criticados porque não estavam usando o burro para o transporte. Certo? Aí então, até que eles decidiram jogar o burro da ponte. É a fábula do Benjamin Franklin, para lá de 1740 e 1750 ele publicou isso. Alguém já deve ter visto no Facebook, tá? Tem as quatro figurinhas no Facebook passando nas correntes. Então a moral da história fica que é bobeira, totalmente bobeira você tentar fugir das críticas e você nunca vai conseguir agradar a todos. É a lição de vida. O Benjamin Franklin publicou isso porque ele estava rebatendo as críticas contra o jornal. Então nessa vida você sempre vai levar crítica, tem que saber sobressair, fazer o seu papel. E quando eu li isso eu lembrei dos meus vídeos assim, né, que apesar de comparar com outros canais, eu acho que o meu público, a meia dúzia, né, o chato, vamos dizer, o pessoal que tem ódio, que fica xingando, comparar com outros canais, eu não tenho nada. O pessoal que tá comigo, vocês que estão comigo, vocês estão fechados. Quem vem pro meu canal é porque gosta do caminhão, gosta das estradas, gosta do bate-papo, curte. Eu te falar que eu não tenho esse pessoal chato, mas também não fico falando de assunto polêmico, aquela coisa. Eu tô aqui, estamos curtindo a estrada aí, ó, a viagem. Meu público é da garotada de 8, 10 anos, tem criança pequena que assiste com o pai também. Aí quem hoje Day Cab? Quem hoje Day Cab, aí versão do T680 Day Cab. Até a mãe do Rafael assiste, a mãe do Ricardo lá da Negvelha assiste. A mãe do David Cegonheiro assistiu o vídeo do Bronx, queria ver como é que era o Bronx. Então eu tenho um público de tudo quanto é idade, de todo sexo, profissão. Desde o garoto que sonha a ser caminhoneiro, como dono de transportadora também. Acho muito legal isso. É que estamos sempre viajando, né? Estamos sempre curtindo e a vida na estrada não é fácil, mas eu não fico aqui chorando, reclamando das horas que eu dormi pouco ontem, e o despachante. É a vida, a profissão, tem que trabalhar, então a gente curte a paisagem, curte aí. Então vamos continuar o assunto. Certo? E o Benjamin Franklin também tinha, na biografia dele ele fala que ele tinha um jeito de dividir em uma folha de papel uma linha com duas colunas, certo? Aí ele escrevia de um lado os prós e os contras quando ele tinha que fazer decisão. Isso vocês também já viram, acho que no Facebook, gente falando, olha, até vou falar, o Carlinhos Troll falou isso na entrevista da Fátima Bernardes, quando ele saiu lá no programa da Fátima Bernardes, ele falou, olha, quando eu vim para os Estados Unidos, eu divido uma linha, ponho os prós e contras, aí eu coloquei. Isso daí o Benjamin Franklin escreveu isso no jornal, como você tomar uma decisão, certo? Então o Benjamin Franklin tá na vida nossa, tá na vida de $100, tá na nota de $100, né? Muito legal. E ele, uma coisa legal que ele naquela época ele atacava a escravidão dos modos econômicos, comparando os custos e benefícios de ser dono de escravos. Ele concluiu que isso não fazia sentido. A introdução da escravidão era uma das coisas que diminuía a nação. Ele focava principalmente nos efeitos diabólicos dos donos de escravos e na imoralidade feita aos escravos. Falava que os brancos, que eram donos de escravos, não trabalhavam, eram debilitados. Além disso, falava que escravos denegriam a imagem das famílias que usavam eles. As crianças brancas se tornavam orgulhosas e passavam a não gostar de trabalhar. Era uma coisa que ele defendia, o trabalho da nação. Isso ele já publicava no jornal, ele já era um abolicionista. Ele era contra a escravidão, os modos econômicos, o que trazia para o ser humano. Muito legal pra caramba isso. O cara é um pensador, o cara é um gênio. Eu acho que eu não botei no tópico do Zoom, mas a corrente, o Gulf Stream, ele quando viajava de barco, ele ficava jogando garrafa d'água até o fundo e medindo a temperatura da água, aí escrevia sobre as correntes, era muito legal mesmo.
E aí ele fala da relação, e é uma coisa que nós caminhoneiros, eu me encaixo nisso. Isso não tá no tópico que eu lembrei agora. Que ele fala que o ser humano, como é legal o ser humano, ele vive na comunidade e na cidade. Então tá lá, mas quando tava em alto mar, quando um barco passava o outro, ficava todo mundo que nem um louco acenando. Isso era na estrada. Eu lembro quando o Dinho ia passar, o Ricardo, o William. Nossa, a gente também não parava muito pra conversar, que tava andando, mas eu abaixava a janela e dava tchau. O Ricardo não, mas o William também era mó legal. Os dois de janela aberta passando na 40 Oklahoma. Aí ele fala aí sobre o comportamento humano. E o William dividia a casa comigo, mas eu ficava feliz de ver o cara aqui. Mas lá em casa quase a gente não se falava. Quer dizer, se falava. Mas tipo, se eu tô no meu quarto do computador, ele tava no dele. Mas aqui na estrada fazia mó festa quando se via. Ah, vamos se esbarrar. Então na 40 Oklahoma, estamos chegando. E ele fala isso quando um barco passava pro outro, entre a travessia da Europa para os Estados Unidos. Era muito legal. Aí uma coisa que eu anotei no tópico é ele falava sobre a relação índio-branco. Isso é muito interessante. Os brancos, algumas vezes, preferiam o modo de vida indígena. Quando crianças brancas eram capturadas e criadas pelos índios e depois retomavam a sociedade, em um curto período de tempo eles passavam a detestar a nova maneira de viver. Na primeira oportunidade que tinham, escapavam em direção das tribos indígenas. Falava isso, que os brancos, as crianças brancas, né, que cresciam nas tribos indígenas, tinha muito disso, né? Do mesmo jeito que matava os índios, também o branco ia lá e sequestrava as crianças. E educava, né? Muito legal. E ele contava a história de uma pessoa em Massachusetts que convidou dúzias de jovens índios para estudar em Harvard. Então lá foi os índios estudar em Harvard. E os índios responderam que já tinham enviado alguns jovens a Harvard e eles voltaram absolutamente bom para nada. Foi assim que os índios falaram. Estudou em Harvard, lá em Massachusetts, top universidade no mundo, uma das top. E voltaram absolutamente bom para nada. Não sabiam caçar, pescar e surpreender o inimigo. Muito doido, né? E essa pessoa, o Benjamin Franklin, falando no jornal dele, ele ofereceu, em vez disso, que fosse enviado várias crianças brancas para tribos para fazer essas crianças se tornarem homens de verdade. Ah, imagina o tapa na cara do filósofo falando isso. Vem cá que nós vamos ensinar essas crianças a ser homem de verdade, a caçar, pescar, viver mesmo. É que nem agora, quem assiste o Walking Dead, tá aí que é a teoria dos malucos do interior dos Estados Unidos. Tá o Walking Dead e o que você faz? Fica indo no supermercado, vai chegar uma hora que o supermercado vai estar com a comida vencida. O cara que não souber caçar, pescar, plantar, não vai viver lá no mundo apocalipse. Falando de Benjamin Franklin, falando dos Estados Unidos, 1740, 1770, e falando de Walking Dead do apocalipse, hein, gente? É isso daí. E numa paródia de jornal, numa paródia de jornal, ele deu o exemplo de um grande cachorro que viajava em um barco com um Lion Cub, que é o bebê leão, né? E o cachorro sempre provocava o leão. Ele bebia e roubava a comida do leão. Tá lá o leão filhotinho pequenininho. Mas eventualmente o leão cresceu e ficou mais forte que o cachorro. Um dia o cachorro foi roubar a comida do leão e o leão, que somente com sopro, esmagou o cachorro. Isso deixou o cachorro arrependido, que em vez de fazer amizade com o leão, ele criou uma inimizade com o leão. Então tá aí. Ele fez essa paródia indiretamente aos ingleses, que estavam perdendo a oportunidade de dar mais direitos aos colonos na América. Ele já estava cantando a bola, que os colonos começaram a ficar revoltados com o domínio inglês, que os colonos não tinham direito. As tropas inglesas podiam entrar na casa dos colonos, dormir, comer, sabe? Essas coisas todas que era a opressão da colônia britânica. E tava falando, um dia esse pessoal aí vai crescer. É a história do leão pequenininho. O cachorro mexia, em vez de fazer amizade com o leão vai crescer um dia. Tá aí, a Inglaterra tomou um pau. Benjamin Franklin, ele nunca juntou-se totalmente a uma igreja. Ele era mais voltado às ciências e às invenções. Negócio de fogão, lâmpada de rua, ele tudo desenvolveu isso na Filadélfia. É muito legal, só que eu não anotei tudo, né? Mas eu tô lembrando agora as invenções. Muito legal mesmo.
E aí, né, falando que ele não era religioso, aí ele ele escapou de um naufrágio na costa da Inglaterra em 1757. Aí ele fez uma piada para a esposa dele. Se eu fosse religioso, eu iria construir uma capela para algum santo. Mas como eu não sou, eu vou construir um farol para evitar mais náufragos. Agora quem é religioso, eu tomar uma pontada tomar uma facada, hein? Quem é fanático religioso agora. É isso daí, escapou do naufrágio e veio construir a igreja para algum santo, levanta um farol, que é o que precisa, para evitar mais um acidente, mais um naufrágio. E quando uma cidade em Massachusetts colocou o nome dela própria de Franklin em 1785 e perguntaram a ele para doar o sino da igreja, ele respondeu falando para construir uma livraria para que ele enviaria livros em vez de um sino. Que legal, hein? Em vez de ele falar o sino, eu não dou, mas constrói uma biblioteca que eu te dou livro, que eu envio livros para o pessoal estudar. E o Benjamin Franklin foi o cara que inventou as bibliotecas, criou a primeira biblioteca pública de graça nos Estados Unidos. Eu não lembro se na Europa já tinha, mas ele foi o grande divulgador a ajudar as cidades a ter bibliotecas públicas, como eu acho que quase todas as cidades americanas têm uma biblioteca. É praticamente uma coisa que faz parte da cultura americana ter biblioteca. Na minha cidade tem. De vez em quando eu pego o livro. O Benjamin Franklin eu comprei porque eu fui ler no avião, caminho pro Brasil, li na ida e da volta. Mas de vez em quando eu viajo, vou pegar o avião assim, até aqui, no caminho alguma coisa, eu pego o livro na biblioteca, eu não compro não. Na library, public library da cidade. Aí é legal. Em vez de dar um sino, eu dou o livro pra vocês. Muito maneiro. E uma coisa interessante falando, ele foi o primeiro embaixador quando os Estados Unidos estava formado na França. Diplomata, né? Primeiro diplomata, muito legal. E quando ele morava na França, né? Então muitas pessoas queriam emigrar para a América. Ele panfletos em francês e inglês para encorajar as pessoas que tinham alguma qualidade de trabalho e não encorajar a classe alta que não trabalhava. O conde, a condessa, o nobre, né? O duque. Ele fez panfletos para encorajar a classe trabalhadora. Deixa eu passar esse cara aqui para voltar para a pista da direita, que tá cheio de carro, eu não tô correndo. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, voltando a falar dos panfletos de Benjamin Franklin. Ele defendia que a sociedade americana deveria se basear nas virtudes da classe média, na qual ele se considerava parte de uma, ele se considerava um cara classe média. Ele falava que na América a maioria das pessoas cultivavam a sua própria terra, trabalhavam nelas, eram artesãos. O artesão seria a pessoa de qualidade, que seria o tipo hoje o pintor, marceneiro, o pedreiro, o eletricista, essa classe média, essa classe operária, que é o que precisa a nação, né? E as pessoas eram artesãos, né? O pessoal trabalhava na própria terra ou trabalhava no comércio. Ele condenava aqueles que buscavam o privilégio da herança ou aqueles que não tinham qualidades como trabalhador. Ele falava até dos herdeiros, é o cara que pega a herança do pai e não trabalha, vira vagabundo, fica só vivendo do dinheiro. O cara não é útil à sociedade. Ele defendia isso, muito legal mesmo. Por isso que eu gostei do livro, achei muito legal ele naquela época ele falar isso. Ele imprimiu panfletos falando isso na França, vai imigrar só quem quer trabalhar, não o rico vagabundo que tem dinheiro e vai fazer nada. Não queremos isso aqui. Essa é a base da América. Ele falava que na América ninguém chegava para outra pessoa e perguntava quem ele era. Opa, ó, o caminhão aqui, ó, o caminhão. Deixa eu entrar, amigo. Deixa eu entrar que tem. Deixa eu entrar, amigo. Se eu tô dando seta porque precisa, pô. Caramba. O cara ficou bravo. Dei seta, eu tô entrando, pô. Se eu tô dando seta voltando indo pra esquerda é porque tem alguma coisa no acostamento, amigo. Não é? Eu não quero te atrapalhar, amigão.
entendeu? Vai embora, placa do Maine. Então, voltando ao assunto aí, ele falava que na América ninguém chegava para outra pessoa e perguntava quem ele era, se referindo a quem é seu pai, etc, né? Ao título de nobreza. No Brasil hoje quem é? Ah, meu pai é o deputado, meu primo é o juiz tal, eu sou filho do tenente da PM, aí não, ninguém mexe comigo, eu sou Costa Quente. Então ele falava isso. E que sim, na América, perguntava o que ela poderia fazer, referindo-se à qualidade do trabalho da pessoa. E isso é verdade. Era isso que ele divulgava na América e falava, não é quem você é, qual que é a sua qualidade, o que você pode fazer pela nação, o que você pode fazer por nós, que nós estamos precisando do sapateiro, do ferreiro, do cara que cuida do cavalo, gente com qualidade, com a mão de obra de qualidade. E é isso, né? Ele refletia que tinha orgulho dos trabalhadores americanos do que dos aristocratas. Tá aí, o cara tinha orgulho do trabalhador americano. É o que eu vou falar isso quando acabar esse ponto. Ele falava que os americanos tinham mais orgulhos e se sentiam mais obrigados a ser útil à sociedade com o seu trabalho do que ser um cavaleiro que não fazia nada e vivia do trabalho dos outros. Manjou agora, pessoal? Quer que eu repito? Ele falava que os americanos tinham mais orgulho e se sentiam mais obrigados a ser útil à sociedade com o seu trabalho, com a sua capacidade de ajudar a nação, de render, né, do que ser um cavaleiro que não fazia nada e vivia do trabalho dos outros. Porque obviamente o cavaleiro ficava lá, o nobre, com o pessoal no campo trabalhando, o sistema feudal, aquela coisa toda. Isso ele na França, naquela época, na França, imagina, ele fazia esse panfleto mesmo. Não queria aristocrata, não queria o burguesinho, não queria o filhinho de papai, né? O duque, o conde, o pessoal da corte que só era o dono da terra, rendava a terra e tudo mais. Falava que a América estava criando uma sociedade que um homem que não queria trabalhar era mal visto nos Estados Unidos, enquanto que uma pessoa com conhecimentos em alguma profissão era mais honrada. E quando eu li isso eu me senti. Eu sou caminhoneiro, talvez não é a profissão dos sonhos, mas eu me sinto aqui, quer queira ou quer não, eu me sinto um pouco valorizado. Tenho um salário onde eu posso ter uma vida melhor e faço parte da sociedade, eu ajudo o país, eu estou trabalhando, precisa, essa mercadoria precisa chegar lá, eu faço parte disso. É uma coisa muito legal, uma coisa que eu tenho orgulho na América. Tem uns defeitos o país, eu sei disso, mas eu me senti com esse último parágrafo. O Benjamin Franklin já falava isso, já era 1780, 1990, quando ele estava, acho que, para a virada do século, ele estava na França, né? Então vou repetir isso daqui. Falava que a América estava criando uma sociedade que o homem que não queria trabalhar era mal visto nos Estados Unidos, enquanto que uma pessoa com conhecimento em alguma profissão era mais honrada. Você é honrado em trabalhar, você tem a qualidade, todo mundo faz um papel. Você precisa, até o faxineiro tá lá, precisa de alguém que tá limpando o banheiro. Eu agradeço até o cara que limpa ali o banheiro, quando eu saio eu falo, thank you very much. Mesmo lá o cara, você pensa, o cara ficar limpando o chão aí, alguém precisa limpar aquele banheiro para poder usar, então eu valorizo o trabalho do cara. Eu faço o cara se sentir honrado que alguém precisa fazer aquele trabalho, como eu tô aqui também. Entendeu? O dono da transportadora aqui é milionário. Aí tá me pagando, o salário podia ser melhor, mas todo mundo paga desse jeito aí fica assunto para outro do salário melhor. O Benjamin Franklin era um defensor da classe média e achava que as pessoas com qualidades em algum tipo de profissão representavam um grande valor à sociedade, e isso ajudava a integrar o novo caráter da nação. Era isso que ele valorizava, vamos valorizar o trabalhador, um grande valor à sociedade. Isso ajudava a integrar o novo caráter da nação. A nação é isso, não aquela coisa do rei, onde vai chegar o soldado, vai entrar o rei à corte e poder usar a sua casa. Olha aqui na esquerda, na direita, desculpa. Ó, com as escoltas e tudo aí. Talvez os caras estão parando agora, 4h30, vão pro hotel. Okay. E condenava também o excesso de luxo e dava exemplo das pessoas que trabalhavam e compravam chapéus caros e outras coisas. Chapéu porque na época era o que as mulheres gostavam. Então até isso ele criticava, aquela gastança, né, do luxo, da ostentação. É a ideia dele. Eu já penso como uma democracia, se eu ganho meu dinheiro, eu compro o que eu quero. Apesar de que, graças a Deus, o que eu tenho
não é pra me mostrar, o que eu tenho é pra usar. Eu tenho meu Apple computador, é caro, mas eu preciso porque é o que eu uso. Tenho as minhas GoPro, teve aquele cara que me xingou falando que eu tava fazendo comércio. Tenho as GoPro porque eu uso pra filmar, tanto que elas estão sendo usadas. Tá aqui duas aqui no banco aqui e essa filmando. Eu fiz esses vídeos agora de Cincinnati. Então o que eu tenho eu uso, eu não gasto o que não precisa. Já me falaram, pô, você tem camiseta Quicksilver Hurler? Mas Quicksilver, vou até olhar na cara pra vocês. Eu compro no Outlet quando tá na promoção, 2 por $20. É quase o mesmo preço que uma camiseta do Walmart. E a Hurley, $13. 2 por 20 a Quicksilver. Pô, não é nada. Dá 40 e poucos reais pra fazer na conversão burra, como o Carlinhos Troll fala. Então o que eu tenho é isso daí. Tenho meu calçado, eu gosto de trabalhar com meu calçado da North Face, que custa $120. O Oretex, que é o sapato, o calçado de hiking. Então ele é muito bom, ele é forte, bem confortável para trabalhar, para caminhada. E aí vai. Então esse é o Benjamin Franklin. E lembrando mais uma que ele falou, é o que todo mundo sabe. O negócio quando você tá doente, trocar o ar. Então ele lá em 1700 e bolinha, ele tava defendendo a teoria do ficar doente, de bactéria. Você tá resfriado, que não pegava por contato, aquelas coisas todas. E aí ele saiu, acho que o Alexander Hamilton, o Thomas Jefferson, eles foram dormir lá em Pertamboy, que eles iam pegar o barco para Nova York. E saíram da Filadélfia, foram lá e pararam no hotel. Era inverno e ele estava doente. E mesmo com aquele frio, ele abriu a janela. Só tinha um quarto, então ele e acho que o Thomas Jefferson foram dormir no mesmo quarto. Foram dividir o mesmo quarto, ele abriu a janela. E o Thomas Jefferson, James Madison, eu esqueci o Alexander Hamilton, o Alexander, eu não lembro quem foi, mas vamos continuar o caso. Ele falou, não, mas vai piorar a doença, não sei o que. Ele falou, não, vou defender a teoria que o ar tem que ser trocado, porque a bactéria está no ar, aquela coisa toda. E no outro dia de manhã, o amigo dele não ficou doente. Foi aí que ele confirmou. E que ele renovou o ar, então a bactéria não ficou no ar. E isso é verdade, que quando eu fico gripado aqui no caminhão, e a mãe sempre falava, lembra? A mãe, com certeza a mãe de todo mundo, tá doente, tem que trocar o ar, abrir a janela, mesmo que tá frio, que você tá com febre, o que for. Então tá no caminhão aqui, eu tô meio ruim, eu abro a janela, deixo trocar o ar e me sinto bem melhor. É a teoria, isso naquela época. Então são coisas que pra gente é o mundo moderno, mas naquela época ele desenvolveu todas essas coisas. Pena que eu não tenho mais coisa. O livro dele é a invenção, o negócio da condução da eletricidade, da energia das nuvens, né? Que pra criança ensina que ele foi empinar o papagaio e ele descobriu a eletricidade, né? A corrente elétrica, boom, do raio, que deu choque lá pegou lá no final que ele tinha a chave, né? Então tudo isso, um montão de coisa. Então ele escrevia isso. E o negócio que eu mais acho legal da América, quando eu leio o negócio da valorização do trabalhador, eu falei, nossa, é verdade, no fundo eu me sinto assim. Mesmo, o caminhoneiro, eu trabalho pra caramba, mas eu acho que tem uma recompensa que eu consigo ter uma vida legal. E nem você sabe agora que eu tô viajando aí pelo mundo, construí minhas casas no Brasil. Você ganha, você tem uma vida. Mas também aqui, se o cara não trabalhar, também sai de baixo. O cara vai viver na miséria. E muita gente vive na miséria. É assim. Então é isso, pessoal. Eu acho que é isso do Benjamin Franklin. E nós vamos ficar por aqui nesse assunto. E aí eu vou falando mais da viagem, mostrando o caminho que eu vou fazer. Certo? Deixa eu dar uma olhada para ver quanto tempo eu fico aqui. Ó, já deu 29 minutos. Aí a gente continua. Então, muito obrigado aí, pessoal. Eu continuo, o tempo tá bonito, né? Estamos passeando aí Interestadual 80. Deixa eu voltar. Tá mandando bem aí. Estamos com 10 toneladas aí das bobinas aí. Acho que é isso. Nem sei. Nem pesei o caminhão. Eu sei que a carga dos caras ali não estoura. Então, vamos embora. Muito obrigado a todo mundo aí. Pessoal, cegonheiro ali pra vir do outro lado, ó. Big Sleeper T660, cegonha fechada. Olha a fazendinha do cara aí. O comboio cegonha fechada. Mais duas aí voltando aí.